Agora nós vamos falar de um tema semelhante ao de interpolação, mas com algumas diferenças essenciais, que é o tema de ajuste de curvas. Então, no caso das interpolações, a gente tem um certo número de pontos, digamos n mais 1 pontos, e a gente quer passar um polinômio de grau n ligando todos esses pontos. No caso do ajuste de curvas, não é bem isso que acontece. O que acontece é que a gente tem um grande número de pontos. Então, temos, de certa forma, uma nuvem de dispersão de pontos. E a gente quer encontrar, para o caso da regressão linear, a gente quer encontrar uma reta. A gente quer encontrar uma reta que passe mais ou menos por esses pontos que represente uma lei que liga os valores de x e y, de tal forma que temos b0 mais b1, que multiplica x, como uma regra geral de comportamento desses pontos. Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente pode começar pensando que na verdade, a questão é qual que é a melhor reta que a gente consegue encontrar que melhor represente o comportamento desses pontos. Então, a melhor forma de fazer isso é traçar. A gente pode traçar uma série de retas, né? Claro, podemos traçar uma reta assim, mas nenhuma dessas aparentemente é muito boa. A que melhor representa inicialmente parece ter sido a primeira que a gente desenhou, porque eles seguem esse comportamento mais ou menos crescente, passando aqui próximo da origem. E matematicamente isso pode ser expresso da seguinte maneira. Cada ponto tem uma distância até essa reta que a gente desenhou. Então a gente chama essa distância di como sendo o valor da reta, o valor de x dentro da reta, ou seja, b0 mais b1 vezes xi. Essa distância até o valor de y de fato, ou seja, eu tenho o valor de y que é esse valor, digamos, se eu tiver um ponto aqui, esse valor aqui, esse ponto é o xi, yi, e ele tem essa distância até a reta, sendo que aqui esse é o ponto xi, b0 mais b1, xi. Então essa distância aqui eu chamo de di. É di porque para cada ponto 0, 1, 2, 3, 4, 5 até n, eu vou ter n distâncias até essa reta. E para facilitar minhas contas, como eu quero uma reta de tal forma que o somatório de todas as distâncias seja o menor possível, então eu quero minimizar o somatório de todas as distâncias. Mas se eu somar todas as distâncias em valor absoluto, as distâncias que estão acima da reta vão se anular com as distâncias que estão abaixo. Então, para evitar esse problema, eu elevo a distância ao quadrado. Então, na verdade, o que eu estou interessado é num problema de minimizar esse valor aqui, a soma de todos esses valores. Então, como é que eu posso escrever isso? Aí eu escrevo como um dzão é igual ao somatório de todos os dzinhos ao quadrado, com i começando em 1 até n. Eu tenho x1, x2, x3 até xn pontos, começando do 1. E para cada x1, para cada xi eu tenho y correspondente até o yn. Então eu quero minimizar o valor de d, do dzão. Então, escrevendo dzão, a gente pode expandir esse valor aqui como sendo somatório de b0 mais b1 xi menos yi elevado ao quadrado, com i começando em 1 até n. Então, para eu fazer essa minimização, basta eu tirar a derivada de d com relação ao b0 e igualar a zero, e a derivada de dzão com relação ao b1 e igualar a zero, e aí eu vou ter as estimativas para b1 e b0
que eu desejo encontrar, que vão ser a melhor reta que apresenta, né, as menores distâncias dos pontos até essas retas. Então, fazendo primeiramente essa derivada com relação a B0, isso daqui é igual a zero, então a gente fica com, derivando tudo isso, ficamos com somatório, com i começando em 1 até n, de, vamos fazer a regra da cadeia aqui, então primeiro a gente tem 2 que multiplica B0 mais B1xi, menos yi elevado a 1, vezes a derivada disso tudo com relação a B0. A derivada disso tudo com relação a B0 é simplesmente 1. Isso tudo tem que dar 0. Então, eu posso expandir esses valores. Primeiro eu posso dividir tudo por 2, porque esse lado aqui é igual a 0. E agora eu posso expandir eu posso expandir o somatório para cada um desses termos. Então eu fico com somatório de B0 mais somatório de B1xi menos somatório de yi é igual a 0. Todos esses somatórios são com i igual a 1 até n, i igual a 1 até n, i igual a 1 até n. Então, por fim, eu fico... como B0 é uma constante, isso daqui é simplesmente B0 somado n vezes, que é igual a n vezes B0. O B1 eu posso colocar para fora daqui, então eu fico com B1, porque ele é constante, somatório de xi, com i começando em 1 até n. Isso tudo passando esse somatório para o lado direito, vai ser igual ao somatório de yi, com i começando em 1 até n. Essa daqui é a primeira expressão que eu tenho, que encontra o melhor valor de B0. Para encontrar o melhor valor de B1, a gente faz essa segunda derivada. Então, a partir dela, a gente extrai, né, derivando essa expressão aqui igualando a 0, a gente fica com, de novo, 2 que multiplica B0 mais B1xi menos yi, vezes a derivada de d com relação a B1, que é igual... A derivada de b com relação a b1 é igual a xi. Isso tudo tem que ser 0. Portanto, podemos de novo cortar esse 2 aqui, porque os dois lados podem ser divisíveis, podem ser divididos por 2. Então, fazendo a expansão, e até n, a gente tem somatório de b0xi mais somatório de b1 xi ao quadrado menos somatório de yi xi é igual a 0. Então, isso tudo, i começando em 1 até n, i começa em 1 até n, i começa em 1 até n. Então, agora, a gente simplesmente passa isso para o outro lado, essa expressão aqui do y para o lado de lá, e ficamos colocando o B0 para o lado de fora, porque ele é uma constante, B0 que multiplica somatório de xi com i começando em 1 até n, mais, colocamos o B1 para fora, somatório de xi ao quadrado, com i começa em 1 até n, tem que ser igual ao somatório de yi xi com i começando em 1 até n. Essa daqui é a nossa segunda expressão. Nós temos duas equações e temos duas incógnitas, B0 e B1. Então, essa daqui é a equação 1, essa daqui é a equação 2. E delas, a gente pode escrever esse sistema da seguinte maneira. As nossas incógnitas são B0 e B1. E os coeficientes que multiplicam B0 e B1 na primeira expressão são n e somatório de xi. Na segunda expressão, o coeficiente que multiplica B0 é o próprio somatório de xi. E aqui, o que multiplica B1 é o somatório de xi ao quadrado. Então, a gente tem essa multiplicação de matrizes. E o resultado da primeira equação é o próprio somatório de yi. E na segunda é o somatório de yi vezes xi. Essa expressão aqui determina o melhor
ajuste da reta y é igual a b0 mais b1 vezes x.